Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe, boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Feliz de poder estar aqui nessa casa ministrando a primeira vez, para mim é uma alegria e fico feliz pela oportunidade que recebo. Feliz pela saudação que eu fui alvo, a minha família, a minha casa. Está hoje eu, a minha esposa Daquine e duas das minhas filhas. Hoje veio conosco a Lara e a Sofia. A Radassa ficou nas atividades da igreja que congregamos na nossa querida Assembleia de Deus de Rolante, mas para mim é uma alegria poder estar aqui com a minha casa e com a minha família. Que Deus abençoe. Também feliz, irmãos, feliz porque vejo aqui alguns amigos, algumas pessoas que conheço, pessoas que são no meu convívio, e eu fico feliz poder estar congregando com os irmãos aqui hoje. Certamente, se eu não estivesse aqui, eu estaria ali na igreja onde sirvo ao Senhor, o que para mim também é uma alegria. Obrigado, pastor Anderson, a ti, a tua casa, que Deus lhe abençoe, e também ao pastor Olavo, que tem me dado a honra de conhecer assim de forma mais particular. É bom. O pastor Olavo, ele tem uma característica muito ímpar, que é de se adaptar aos jovens, e ele consegue ter essa linguagem que nos cativa, né? E para mim é uma alegria. Deus abençoe o senhor e também o seu ministério. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Amém, meus irmãos. Se você pode, então, segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler uma palavra de Deus. 2 Coríntios, o capítulo é o de número 3, capítulo de número 3. E na altura do verso 13, nós vamos ler na altura do verso 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, na altura do verso 13. Está aí no telão, olha que maravilha. E depois nós vamos ler também, em continuação, o versículo de número 18. Nós vamos também ler o de número 18. Primeiro vamos fazer a referência na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, e logo depois, então, 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 18, e é aqui que eu quero me embasar nessa noite debaixo desse texto. Aqueles que encontraram a referência bíblica, aqueles que podem acompanhar pelo telão, todos juntos conectados, se você pode, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, segundo esta tradução, diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Verso 18, e eu encerro a minha leitura. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, meus irmãos? Amém? Como os irmãos puderam reparar, da última vez que eu tive a possibilidade de estar aqui, eu ainda estava usando cabelo, irmãos. Mas eu agora estou adaptado aqui a um novo estilo, porque a idade vai chegando, né? Eu engano bem por causa da melanina, mas a idade vai chegando, irmãos. Essa é a verdade. Então, e eu até resolvi de deixar o bigode, os irmãos perceberam também? Então foi uma bênção. Então a gente vai dando glória a Deus e vai seguindo assim. Mas continuamos sendo os mesmos. Amém? Você me empresta aí uns 30, 35 minutos? Amém? Quantos querem de fato ouvir uma palavra de Deus? Então tá bom. Para aquele que não me conhece, para aqueles que daqui a pouco não tem familiaridade com aquilo que nós fazemos, há 17 anos nós desenvolvemos um trabalho terapêutico ali na cidade de Rolante, que é uma comunidade terapêutica onde nós ajudamos, auxiliamos pessoas que têm problemas com dependência química. E ao longo desses 17 anos nós temos visto o tamanho do amor, da graça, da misericórdia de Deus
em alcançar a vida de pessoas que infelizmente foram agarrados pelo submundo das drogas e alguns se tornaram escravizados pelo uso da dependência química, né? Eu costumo dizer que por um espaço de tempo se tornaram escravos do seu próprio desejo. E nós lá, através da pregação do Evangelho, conseguimos mostrar um novo norte, um novo e vivo caminho, dizendo que Deus é bom e que o diabo não tem nada para oferecer. E graças a Deus por isso, temos visto o quanto Deus tem sido bondoso conosco através daquele trabalho. E fica aqui o convite para aqueles que têm desejo, vontade de conhecer, curiosidade, fico à disposição de poder falar acerca desse plano terapêutico e do trabalho que desenvolvemos. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Palavra de Deus. Eu gostaria de novamente fazer menção aqui para ficar gravado na sua mente aquilo que eu tenho por base de falar aqui nessa noite. Vai dizer assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13, verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Lendo aqui agora na minha tradução, nós vamos perceber que o texto de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 13, vai estar fazendo uma referência a um homem, um líder, alguém a ser seguido, que era Moisés. Moisés, além de ser um líder por excelência, ele também deixa para nós um legado de uma liderança exemplar. Moisés, ele teve a possibilidade de escolher de que lado ele gostaria de estar. E Deus, por sua bondade e por sua misericórdia, traçou caminhos para que Moisés, então, escolhesse qual seria o local do seu posicionamento. Deus lhe separa, lhe cuida, lhe dá um nome, lhe dá um título, dá para ele uma profissão, separa ele para si e um dia lhe chama para um ministério. E a Bíblia vai dizer que então esse Moisés agora se torna o homem que seria a maior referência de liderança para o povo então chamado povo de Israel, até então os israelitas. E a palavra de Deus, ela é muito clara ao dizer que Moisés se tornou um libertador, um homem que teve nas suas mãos a possibilidade de legislar, porque recebeu leis da parte de Deus, 10 mandamentos e mais 613 leis morais e civis, para melhor comunhão, convívio e também capacidade de o povo voltar a aprender a viver em comunidade, porque eles estavam saindo de uma situação de escravatura de pelo menos 413 anos aproximados, vivendo dentro do Egito, e agora teria que ter acesso a uma promessa. E para alcançar a promessa, eles então teriam que deixar a mentalidade da escravidão e passar a viver como filhos amados do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo está comigo até aqui? E a palavra de Deus vai dizer então que nessa dispensação que Moisés está inserido ainda, da lei, nós vamos perceber que de todas as referências positivas que nós poderíamos trazer aqui como uma característica para a nossa vida, através desse espelhamento, olhando a vida de Moisés. Moisés, ele foi líder quando precisou ser líder, ele foi apacentador quando precisou ser apacentador, ele foi uma referência quando necessitou de ser referência, e a palavra de Deus vai dizer que ele desempenhou o seu papel com extrema excelência. Então, falar da liderança de Moisés seria um erro, seria um engano, seria um equívoco para qualquer cristão nos dias de hoje. Porém, quando nós vemos terminar essa dispensação chamada lei, e nós vamos ver que a lei durou até um certo tempo, nós vamos perceber que a dispensação da graça agora é a que nós estamos inseridos. Depois do Senhor Jesus, a dispensação da graça, ela foi aberta, ela foi inaugurada, e todos aqueles que antes eram barrados pela porta da lei, agora têm acesso ao vivo e novo caminho através do sangue de Jesus. E a graça, então, abre essa possibilidade de nós vivermos, mas não como a lei, porque a lei tem o papel de apontar e condenar, porém a graça nos dá uma nova vida, um novo nascimento e a possibilidade de viver coisas novas. E nós vamos vivendo em novidade de vida, e quem crê assim que pode dizer amém.
Amém? Amém? Já vão subir no nível, irmão. Se eu gritar muito, vocês disparam um pouco. Eu sou meio escandaloso. Mas preste atenção no que é importante. Fique nesse raciocínio. Paulo, então, agora sendo o 12º apóstolo, ele além de edificar igrejas, além de ele pregar o evangelho, além de ele ter experimentado a transformação, porque de perseguidor agora ele se torna perseguido. Nós vamos perceber que ele chega em uma igreja que tinha sérias complicações comportamentais. Sérias. E a igreja de Corinto era uma igreja completa, por ser uma cidade grande, portuária, era uma cidade de chegada e saída de pessoas. Então havia muita confusão de uma vivência em comunidade, porque sempre tinha gente nova. Os maiores costumes do Novo Testamento, das igrejas neotestamentárias, estão na igreja de Corinto. Lá precisava haver, além da graça, muita ordem e organização. Por isso que Paulo fala que os cultos lá tinham que ser com ordem e com decência. Por isso que as mulheres lá tinham que ter um padrão, os homens precisavam obedecer a alguns princípios, porque era a igreja que mais tinha volume de pessoas. E olha o que é interessante, preste atenção. Paulo, ele chega na igreja de Corinto e percebe que depois dessas organizações, depois também de uma séria abundância de mau comportamento, também por uma série de abundância de uma vida de pecado, ele entende que aonde abundou o pecado, certamente superabundaria a graça de Deus. Por isso que nós vamos ver que a igreja de Corinto é a única igreja que tem todos os dons do Espírito. É uma igreja completa, é uma igreja cheia, é uma igreja que tem o poder de Deus à sua disposição. Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela prende ao meu coração, porque vai falar de coisas que nós praticamos até hoje. E alguma delas, meus irmãos, eu confesso a vocês, que se nós não colocarmos em prática, nós corremos o risco até da nossa salvação. Então Paulo, de forma muito inteligente, ele vai fazer uma afirmação, voltando ou fazendo com que o povo que agora lhe dá ouvido, torne agora a sair da graça e voltar a observar a lei. E ele traz esta referência que ora fizemos menção e você leu comigo. Nós não somos como Moisés. A pergunta que não quer calar, ela rompe a barreira do tempo, chega aqui para nós hoje. Na igreja, comunhão familiar de igrejinha, para nós fazermos uma simples pergunta: quem é que não gostaria de ser como Moisés? Quem de nós não gostaríamos de ser como tal? Lembrado como tal, falado como tal, viver as maravilhas de Deus. Quando as impossibilidades estão diante de Moisés, tudo que Moisés tem é uma voz, o nome do Senhor e um cajado. Não existiu mar, não existiu faraó, não existiu cavalos, tampouco os seus cavaleiros, mas uma promessa a ser cumprida e um líder a guiar um povo. Quem não gostaria de ser Moisés? Quando nas suas mãos o cajado se torna uma serpente, quando através do toque um rio se torna em sangue, quando através de uma fala 10 pragas invadem o Egito, quando ele então poderia ser a pessoa, quem sabe, menos aprovada, quando Deus lhe disse, toca na rocha, e ele a feriu, por tamanha pressão que estava vivendo. Quem é que não erra? Quem é que não falha? E quem é que, quem sabe, um dia não conseguiu, ou melhor, ou deixou de cumprir à risca uma ordenança que Deus mandou. Então, quando eu vi Paulo afirmar desta forma, o meu coração ficou preso nesse texto, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós não somos como Moisés. Depois que Paulo diz isso, a curiosidade vem ao meu coração, eu vou transportá-la através das palavras aqui para o seu agora, porque ele não está falando do caráter de Moisés. Paulo, ele está falando de um comportamento de Moisés. E qual é o comportamento que Moisés tem? É o comportamento de colocar um véu sobre a sua face. Volta ao Antigo Testamento. Êxodo, capítulo de número 34, se a memória não me trai. E o versículo de número 33, se pudermos acompanhar, nós vamos perceber exatamente o que nós vamos falar. Êxodo capítulo 34, e a partir do versículo 33, preste atenção.
nós vamos ver a história de Moisés, quando ele está pela segunda vez, com a oportunidade de subir a montanha e agora ter nas suas mãos as tábuas que nós chamamos da lei. Moisés está subindo e está descendo, e cada vez que ele sobe, ele precisa falar com Deus. Moisés nunca subiu um monte para ele falar com Deus. Pelo contrário, Moisés subiu um monte para ouvir o que Deus queria falar. Amém, irmãos? Amém? Então, logo nós vamos perceber que quando acabou de falar, diz a Bíblia, com eles cobriu o seu rosto. Eu vou lhe explicar isso. O que Moisés fazia? Moisés, ele subia um monte, Deus lhe chamava. Por favor, firme esse texto aí. Moisés subia no monte, Deus lhe chamava. Moisés, preciso falar. Vem, vamos conversar. Ele subia lá e Deus dava a diretriz, a vontade e as ordenanças. Moisés estando em cima da montanha, Deus dá para ele pela segunda vez as tábuas da lei. Por que pela segunda? Porque da primeira vez que Deus lhe deu, quando ele desce do monte, ele percebe um povo inteiro corrompido. Ele quebra as tábuas, rasga as suas vestimentas e diz, não é isso que Deus quer. Deus lhe chama pela segunda vez, o povo agora orientado, porque Moisés é o líder, sobe novamente e ele está com as tábuas da lei na mão. Por esta segunda vez é mais interessante, porque Deus está lhe dizendo, Moisés, você precisa compreender uma coisa. Eu te escolhi, te separei, mas eu amo esse povo e precisamos guiá-lo, e essa é a sua missão. Cada vez que Moisés descia da montanha, então, a Bíblia diz que os israelitas olhavam para Moisés. Se você ler a partir do versículo de número 28, você vai perceber que ele está descendo do monte, e quando ele está descendo da montanha, para falar com o povo, seu rosto brilhava. Desde quando eu entrei na igreja, eu me lembrei de uma coisa que me diziam. Desde quando eu me converti, me diziam uma coisa, que colocavam uma toalha no rosto de Moisés, porque quem olhasse para Moisés corria o risco de ficar cego. Alguém mais já ouviu isso? Levante a mão só para não ficar sozinho. Glória a Deus. Eu percebi que a ideia não era essa. Pelo contrário, não era para que o povo visse que Moisés estava refletindo a glória de Deus. Pelo contrário, é porque a época era a lei. E por ser a lei, a glória de Deus se manifestava de forma temporal. E quando Moisés desce do monte com o rosto brilhando, todo mundo olhava para ele dizendo, certamente foi Deus que falou com esse homem. E quando ele descia daquele jeito, todo mundo ficava apavorado, porque não era algo comum, não era algo normal, alguém sair brilhando depois de uma reunião íntima com o próprio Criador. Só que o que é interessante nesse texto, é que ele falava com os principais, falava com o povo, e esse versículo que nós estamos presos vai dizer assim, e quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Então isso quer dizer que ninguém ficava cego. Ele olhava para as pessoas face a face. Mas por que então que ele cobria o rosto? É isso que Paulo condena. Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que cobre o seu rosto a fim de esconder aquilo que era transitório. Pelo contrário, então Paulo está dizendo que essa atitude é uma atitude ruim. Por quê? Porque ele está agora fazendo uma coisa para com aquele povo. Ele está dizendo algo mais ou menos assim, se eu desci do monte, e o meu rosto está brilhando, resplandecendo, porque eles viram a glória de Deus em mim, se eu colocar um véu sobre o meu rosto, certamente, cada israelita que me ver com véu, vai pensar que aquilo que estava em mim ontem, continua estando em mim hoje. Amém, igreja? Amém? Então, Paulo está condenando esta atitude, porque agora ele não está falando do caráter de Moisés, mas de uma atitude que pode ser para nós um dano, um erro, um engano e uma prisão, e para muitos de nós uma dificuldade difícil de romper. A partir daqui eu queria trazer um tema para o nosso coração, e eu já vou me encaminhando para o meio, para o final da minha pequena mensagem. Nós precisamos ter o rosto descoberto. Eu vou falar novamente, para que alguém pegue e segure bem comigo aí nessa cadeira. Nós precisamos ter o rosto descoberto. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém mesmo? Então, carinhosamente, se tem alguém do seu convívio aí do seu lado, olhe para essa pessoa positiva e diga para ela, vai doer um pouco. Diga assim, mas vai curar também. Posso, pastor Anderson? Sabe?
Pastor Anderson, eu não sei se pode, então eu vou falar no microfone. Eu vi que tinha uma pessoa tocando aqui. Era uma irmã, era uma irmã. Pregue, querida, por favor. Tu pregue tocando, tangendo, e eu vou falando, pode ser? Vamos lá. Meus irmãos, quando Paulo traz essa condenação a essa atitude de Moisés, ele está literalmente dizendo que Moisés ele pode causar ou trazer para o povo uma imagem que um cristão não pode ter. Por quê? Porque a partir do momento que nós usamos um véu, nós estamos encobrindo, ou quem sabe deixando de ser transparente. E o princípio da transparência é uma das coisas que precisa acompanhar a vida de um cristão. E quando nós entendemos o princípio da transparência, nós vamos pensando assim: será que em tudo nós podemos ser transparentes? Essa seria uma pergunta. Mas a melhor seria: será que a falta de transparência pode me trazer algum dano? Essa é a melhor pergunta. Então, quando Moisés colocava um véu, ele literalmente estava passando a imagem de que ele ainda tinha aquilo que ontem ele subiu no monte e recebeu. E o maior erro disso, irmãos, é que ele vai criando uma imagem, uma performance de alguém que, quem sabe, não perdeu aquilo que recebeu ontem. O que eu vou dizer para você é para que você pense: você já viu uma vida de um novo convertido? Se você colocar a vida de um novo convertido num gráfico, você vai perceber que ele tem uma certa ascendência em tudo que ele faz. Por quê? Porque se hoje ele chora, amanhã ele chora mais. Se hoje ele sente, amanhã ele sente um pouco mais. Se hoje ele fala amanhã um pouco mais. Se hoje ele conta as suas limitações, pode ter certeza, amanhã ele vai contar um pouco mais. Só que depois que ele vai convivendo, crescendo, amadurecendo, nós corremos um risco. E qual é o risco que nós corremos? Deixa eu falar bem devagarinho para que você entenda. Nós vamos se tornando moralistas demais. Algumas vezes zelosos demais. Algumas outras vezes religiosos demais. Preocupando-se então com a nossa imagem. Isso não vem de agora. Vamos lembrar do Jardim do Éden. Adão e Eva, depois de transgredir o que Deus disse. O problema não era comer tudo que tinha no jardim. O problema é não receber um não. O problema de Adão e Eva nunca foram ter tudo à sua disposição. O engano da cobra falante nunca foi o problema. Mas o problema é não se confortar com um não que se recebe. O sim eles tinham para tudo, mas tinham um não para sua limitação. Percebe você que a falta da transparência fez eles se esconderem atrás do arbusto, fez Deus perguntar por eles, fez eles se esconderem da voz de Deus. E quando Deus ainda perguntou: aonde você está? Senhor, eu estou aqui. Por que tu está aí? Eu estou escondido. Por quê? Porque eu sei que eu estou nu. Quem é que te falou que tu está nu, rapaz? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela fez o que não devia, me deu o que não devia, nós dois fizemos o que não devia, e agora eu sei de tudo, e sei que eu estou errado. Então o princípio da falta de transparência é como nós colocarmos um véu para aquilo que precisa ser transparente. Quando esse homem chamado Paulo condena esta atitude, é porque ele está dizendo algo mais ou menos assim: ao longo da história bíblica, num período chamado dispensação profética, quem é que não se lembra do Elias? Quem é que não queria ter o ministério do irmão Elias? O tisbita, 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 1. O tisbita dos moradores de Gileade viu o problema que aquele rei chamado Acabe estava fazendo. Percebeu tudo aquilo que Acabe estava criando, a confusão espiritual no meio do povo de Deus. Por quê? Porque quando eles queriam fertilidade, produtividade, colher aquilo que plantavam, eles clamavam a Baal. Mas quando queria proteção contra as batalhas, daí eles clamavam ao Deus de Israel. Deus olha do céu, percebe que o povo está dividido e não faz nada. Deus não intervém no processo. Isso prende o meu coração. Porque quando Deus não intervém no processo, é porque Ele está esperando que alguém aqui na terra se levante com autoridade, graça, disposição, disponibilidade para falar em seu nome. Vai lá o Elias então. Vai lá o Elias. Agora só por causa desse glória, eu vou me empolgar aqui. Olha o Elias. Vai lá o Elias. O Elias chega diante do Acabe e inventa uma profecia. E vai dizendo assim, ó: Acabe, a partir de hoje não cai chuva nem orvalho na terra, senão segundo a minha palavra. Verso 2.
Então veio a ele a palavra do Senhor: foge, porque vão te matar. Vai ele e corre, se esconde, é alimentado por corvos. O céu se fecha, Deus não manda chuva, não cai orvalho sequer na terra, porque alguém que se disponibilizou em estar ao serviço da voz de Deus queria trazer o controle sobre a terra. Alguém sempre pergunta: o que isso intervém no processo? Mandar dizer que não vai chover. É simples. Se Baal era o deus da fertilidade e não chovesse na terra, era sinal que nada ia nascer. Eles iam continuar clamando e Baal não ia responder, até porque os deuses deles têm pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. Vou continuar. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Mas Isaías, o profeta messiânico, rompe a barreira profética para dizer para nós: mas o nosso Deus, as suas mãos não estão encolhidas para que possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa. Só para eu me sentir pregador, olhe para alguém e diga: Deus vê. E diga: mas Ele também ouve. Um homem com tamanha autoridade, morre o filho da viúva, vai lá o homem, ressuscita ele. Não tem farinha e não tem azeite, mas o milagre ainda acontece. Quem é que não queria ter um ministério de Elias? Profético e de poder. Mas esse mesmo Elias, no dia que houve um burburinho de que Jezabel está vindo aí para matar, ele corre, se esconde, pede a morte, porque ele era um homem sujeito às mesmas paixões. O maior problema da nossa geração é porque nós vamos ouvindo coisas para nos transformar em super-heróis da fé. E nós vamos se esquecendo que nós somos humanos, que temos limitações. Então vale mais a imagem, a performance, do que muitas vezes um coração quebrantado. É por isso que as pessoas passaram a usar o véu, porque é melhor usar o véu e ninguém vê o que está debaixo, do que eu abrir a realidade da vida em que eu estou vivendo. É mais fácil verem um véu lembrando daquilo que eu tinha ontem, do que olharem para mim hoje, quem sabe sem o meu emprego, vivendo um luto, reconstruindo a minha casa depois da enchente, ou coisas semelhantes a essas. Só que nós vamos se acostumando a usar o véu e passando imagens para os outros, querendo que os outros pensem que somos, mas na realidade já se foi. Então por que o grito de Paulo vem para a nossa geração? A geração da graça. Nós não somos como Moisés, porque aquilo que ele recebeu para ele era transitório. Ele precisaria subir de novo, Arthur, lá no monte, para ouvir Deus, para que Deus falasse com ele, para que o rosto brilhasse novamente. Mas ao invés daquele líder pensar: bom, é melhor que o meu povo veja como eu sou, lembra? Ele não foi super-herói, por isso que Deus tirou do espírito dele e deu para mais 70. Ele não foi super-herói, porque quando os braços cansaram, estava lá homens que estavam segurando aquele cajado de pé, para que Israel não se esvanecesse. Eu aprendi, irmãos, eu aprendi e vou replicar. Quase tudo na vida se dá para fingir. Quase tudo. Tem pessoas que até num diálogo conseguem fingir que está gostando do que o outro está falando. Às vezes nós vamos numa loja, quando a gente está olhando e dizendo: não, só estou dando uma olhadinha, o vendedor querendo nos empurrar o produto. Nós estamos fingindo que estamos gostando. Então quase tudo dá para fingir. Agora tem uma coisa que não tem como fingir:
presença de Deus na nossa vida. Se finge olhando novela, se finge chorando o sentimento, a emoção, mas a presença de Deus não. Eu aprendi, caminhando na fé, que se tem um organismo vivo na terra é a igreja. A igreja sabe quando é de Deus, assim como ela também sabe se falta o sal e a luz. A igreja sabe, a igreja é viva. Agora olha a maneira em que nós vamos desenvolvendo esse pensamento, pequeno, curto, mas acredito ser um pensamento. Não dá para fingir. A maior prova de que não dá para fingir, eu estava vindo agora com a minha esposa e com as filhas, e a filha Lara, pequenininha que está ali, ela é muito atenta, muito ligada. Eu parei, coloquei combustível, comprei uma balinha para ela, Mentos, melhor dizendo. Ela veio comendo mentinhos e a gente foi vindo. Quando eu entrei na 115, eu naquele afã de olhar para a sinaleira, estou olhando para a sinaleira, daí está verde, e eu estou andando, já chegando a 80 por hora, e de repente eu vejo que ficou amarelo, e daí eu vi que tinha pouco carro para poder fazer a volta, pastor Olavo. Eu pensei, vai dar tempo, vai dar tempo. Claro, sempre dá, né, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Viu que é revelação, ó? E eu estou indo firme na promessa. E de repente, Luca, do amarelo ficou para o vermelho, mas eu já estava em cima. Aí nós pensamos, se frear é pior. Se frear é pior. Vai dar tempo. E eu passei quando ficou vermelho. A minha filha, carinhosamente, botou a cara para frente, o seu rostinho, e disse, pai. Eu digo, sim, filha. Daqui, minha esposa já deu uma olhada para o lado, como que se quisesse me dizer, ela vai falar. E ela falou, irmãos. Está ali ela, e ela falou. Ela disse, pai, você não viu que estava vermelho? E eu disse, filha, puxa, explico, dou uma de maduro, olha para o irmão aí e diz, outro, põe o véu. O que eu faço? Aí vendo a minha limitação, porque eu sou a referência. Há pouco eu dei aumentos, me tornei a referência. Há poucos eu abençoei, me tornei a referência. Mas agora eu falhei, e agora? Põe o véu, sou moralista, dou um sermão do trânsito para uma não habilitada de apenas 5 anos, ou me coloco entre os joelhos, ponho a cara debaixo da misericórdia e digo, filha, falhei. Não pode, tu tens razão, não vai acontecer mais, o pai não fará mais isso, porque eu preciso compreender que por mais que eu sou pai, por mais que eu sou patrão, por mais que eu sou um líder, a limitação ainda mora em mim, porque eu sou humano como todos nós somos. Só que o viver do véu, do colocar o véu, do estar com o véu, nos traz, irmãos, muitas vezes uma sensação de empoderamento, ao ponto de ostentarmos uma posição irrepreensível. Agora olha Jesus, olha a pregação de Jesus. Jesus, quando vai pregar e falar acerca do Evangelho, Jesus vai dizer algo mais ou menos assim. Olha a alegoria que ele usa. Ele vai dizer assim, ó, quem é que precisa dos médicos? É os sãos ou os doentes? Se alguém de nós disser que é os sãos, certamente estaríamos errados. Só que a alegoria é simples. Quando ele fala de médico, ele está falando como ele, como curador. Quando ele fala de doente, ele está falando do ser humano como pecador. Então, se alguém entre nós dizendo eu sou são e não preciso de médico, já pecamos, porque todos pecamos e destituídos nós somos da glória de Deus. Então Jesus, ele está dizendo, vocês precisam de médico porque vocês têm doenças, limitações. O pecado gerou em nós essas doenças, essas limitações, essas falhas do comportamento humano. Agora preste atenção, se nós
nós nos comportarmos como irrepreensíveis, principalmente nesta geração. É como se todos os dias nós precisássemos ostentar um véu, e este véu vai dando a imagem de que nós somos, na verdade, quem nós não somos. E sabe o que Deus está me dizendo e falando ao meu coração aqui, e eu vou te distribuir isso de graça? Muitas vezes vale mais um choro diante de um quarto fechado, sem ninguém ver, do que uma pose irrepreensível na frente de todos. Por que que Jesus vai dizer que a melhor oração não é aquela oração pública? E ele condena esse tipo de comportamento, ao passo em que ele vai dizer: não sejais como os fariseus, que oram de pés lá nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos por todos. Eis que vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele tudo vê, ele te recompensará. Esse é o princípio. Tem que abandonar o véu, precisa abandonar o véu. Quando a Bíblia vai falar de entra no teu quarto, se você pode, pense comigo. Para alguém aqui o lugar secreto é atrás do volante daquele carro. Aleluia, alguém disse é Deus. O lugar secreto para alguém que está aqui é escondido longe dos holofotes dos homens, porque ali nós podemos apresentar quem nós somos. Sabe o que é o melhor da oração do quarto? Estando só nós e Deus. Só para me sentir pregador pela segunda vez. Pergunte por quê? Porque lá não dá para mentir. Não tem como dobrar o joelho só tu e Deus e dizer Deus de Isaac. É capaz do Espírito Santo olhar e dizer: quem é Isaac? Fale a verdade, rapaz. Vamos voltar a ter esse nível de intimidade. Vamos conversar de forma simples, mas vamos também abrir o nosso coração. Qual é a resposta de Paulo para esta geração? Ele está dizendo assim: nós não somos como Moisés, que punha um véu, a fim de esconder aos israelitas aquilo que era transitório, ia passar. Agora olha o que ele diz: mas nós, com o rosto desvendado, descoberto, somos transformados de glória em glória. Agora pega que é de Deus. Eu já falei que ia doer ou não? Já? Então tá, segura aí agora, firme, fica firme aí, quer ver? Ó? Não flocha, firme não é que nem palanque embanhado, fica firme aí, ó, preste atenção. O princípio de estar com o rosto descoberto, então, é por causa de um denominador comum, segundo Paulo: o princípio da transformação. Porque aquilo que se encobre ninguém vê, mas aquilo que está descoberto todo mundo consegue observar. O princípio transformador do Evangelho não está ligado nem na primícia da fé, e sim na transformação. João Batista, quando nasce ministerialmente, quando nasce a pregar o Evangelho lá na borda do Jordão, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O princípio da transformação é do arrependimento. Depois se fala de fé. Ninguém conhecia João, todo mundo descia pela sua mensagem. Qual era a mensagem? Arrependei-vos. Qual é a segunda mensagem? Batismo. Qual é a terceira mensagem? Te afasta do mal, porque está posto o machado à raiz das árvores. Sabe o que João representa para nós? Ele vivia com o rosto descoberto, porque quando alguém perguntava para ele, depois que ele recebeu fama, glória e fama, todo mundo dizia: tem um pregador do Jordão. As multidões desciam até o Jordão para ouvir João pregar, o único pregador de duas mensagens só, e que ainda tinha dúvida muitas vezes daquilo que pregava. E olha o que vai dizer a palavra de Deus, quando todo mundo disse: é ele que está pregando, vão lá ver. Chegavam lá, era João pregando arrependimento. Quando a fama bateu na porta da sua casa, ele continuou sendo ele, rosto descoberto. João
João era a mesma pessoa, a autenticidade da transformação estava nele. Agora olha o que é lindo, quando alguém chegou a botar um perfume no seu ministério, a querer colocar um véuzinho sobre a sua face e dizer para ele: és tu aquele que há de vir, tu és o Cristo. Ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu sei o meu lugar no reino, e vou dizer mais: eu vos prego arrependimento e vos batizo com água para arrependimento, só que depois de mim vai vir alguém que é muito mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Posso encerrar? Alguém diz amém, por favor? O princípio da transformação, então, é o que vai nos fazer a andar com o rosto descoberto. Se você ler o texto inteiro, você vai perceber que ele disse assim, ele vai dizer assim: não andar com o rosto descoberto é como se olhar a face do espelho. Quando vira as costas, se esquece da imagem que viu. É isso que ele está dizendo. Então, para que nós precisamos ser transformados? Eu tenho a certeza e absoluta certeza do que eu vou dizer agora. Se eu estiver equivocado, alguém me corrija. Mas pelo menos 97% das pessoas que estão aqui me ouvindo agora, antes de sair de casa, olhou no espelho. Amém, irmãos? Todos concordam? Para que propósito, se você já sabe quem está aí? Até vou fazer uma pergunta, está gravando isso aí, pastor? Fiquei com medo agora. A Globo, meu Deus. Para que propósito você olha no espelho, se tu já sabe quem é que está aí? Se não a fim de melhorar o que tu já viu ontem. A pergunta para as meninas estão aqui, digam amém. Para que aquela sacola de make que está lá? Se não a fim de melhorar aquilo que você já viu ontem. Sabe o que é transformação? Sabe qual é a ideia de vir para a igreja e não usar o véu? É você ser transformado pelo que daqui sai. É você receber o que você recebe aqui e voltar para casa um pouco mais perfumado, sabendo: eu entrei caído, entrei pecando, entrei errante, não acertei o alvo hoje, mas a graça de Deus superabundou, ela superabundou, ela me deu o perfume que eu não tinha, ela trouxe para mim o requinte que me faltava, e eu sairei daqui no primeiro dia da semana, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, através da graça. Agora, se eu não sou transformado, tem um problema, irmãos. Tem um problema. Porque nós precisamos vir para cá com a proposta de arrancarmos o véu. Agora, o que eu vou dizer é muito importante: ninguém arranca o véu de ninguém. E se está gravado, que fique gravado. É você que tem que tirar o seu. Porque tem muita gente que quer arrancar o véu dos outros, mas não cria juízo para tirar o seu próprio. Aleluia. Agora eu já tenho que terminar mesmo. Já falei demais para o meu tamanho. Amém, igreja? Mas diante dessa palavra, o mais confortador do que nós estamos ouvindo é que se eu não tomar esta atitude, eu não vou viver as novidades do Evangelho, a renovação do Evangelho e o melhor de Deus para a minha vida. Aí nós corremos um risco de ver crentes com a síndrome de Gabriela. Já ouviu falar sobre a síndrome de Gabriela?
Alguém que está aqui já ouviu falar? Não, eu vou te dizer o que é a síndrome de Gabriela. Irmãos, eu voltei a estudar e eu confesso para vocês que tem sido desafiador para mim. Eu trabalho na comunidade terapêutica, de vez em quando eu corto cabelo e agora também eu estou estudando, e eu estou estudando enfermagem. E uma das matérias, melhor dizendo, a de sexta-feira, a professora Kelly, ela nos dá a matéria de relações humanas no trabalho, isso é importante. Aí, nós estudando as relações humanas no trabalho, ela disse assim, existe uma síndrome que impede muitas pessoas de viver algo a mais, ou viver a sua melhor versão naquilo que elas desempenham. E aquilo me chamou a atenção, já prendeu a minha atenção. Ela disse assim, é a síndrome de Gabriela. E daí eu não associei a síndrome ao nome, tem tantas síndromes, mas eu não associei. De repente ela disse, só vai se lembrar quem tiver mais de 40 anos. E daí, como eu não tenho mais de 40 anos, né, irmãos, glória a Deus, eu pensei assim, não me lembro. Mas eu era da época do Vale a Pena Ver de Novo. E daí eu pensei, puxa vida, vou me lembrar. Aí ela disse assim, Gabriela era uma novela que havia numa emissora muito importante, algum tempo atrás, e nessa novela tinha uma música de abertura, e a música dizia assim no início, eu nasci assim, eu sou sempre assim, e eu vou morrer assim. Aí cantava o nome da menina, tô vendo? Volta para a igreja, crente, fica aqui comigo, não vai longe, volta para cá, oh glória, tem quase que botar o ritmo aí já. Volta para cá, nós temos limpo e liberto. Glória, aleluia. Tu viu que às vezes nem precisa usar o dom. Mas vamos lá. Aí, isso quer dizer que existem pessoas, eu nem vou falar dos crentes, que eu acho que aqui não tem isso. Mas tem pessoas que dizem, não, sempre é assim, eu sou assim e não mudo. Esquece, você não serve para o Evangelho. Porque o Evangelho é uma transformação. E se eu ponho o limite para aquilo que Deus pode fazer na minha vida terrena, Ele não me aperfeiçoa para uma chegada de ida para o céu. Por que nós precisamos viver uma novidade de vida e uma transformação aqui? Para que a síndrome da Gabriela, espiritualmente falando, não pegue a vida de nenhum de nós. Porque se Deus exigir de nós que esteja aos seus pés, para atender a sua voz, para mudar e aperfeiçoar o nosso caminho terreno, preste atenção, aqui só é uma pequena faculdade para nós sermos aprovados para estar com Ele. E para chegarmos até o céu, nós vamos caminhando dia a dia, firme no propósito, firme na promessa. E eu tenho uma boa notícia, alguém ainda prega de forma perfumada, dizendo por aí, que o melhor de Deus virá para a sua vida. Eu desprego isso e não é verdade, porque o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus se chama Jesus Cristo, não tem nada melhor que Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o ontem, Ele é o hoje e Ele será para sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. É por Ele, para Ele, toda honra, glória e louvor. Receba essa graça de transformação sobre a sua vida. Eu pontuo e encerro aqui. A maior dificuldade hoje para nós cristãos, para nós, é sermos confrontados a tirar o véu. Por quê? Te explico. É muito difícil para nós, como igreja, como comunhão, como família. Nós recebemos uma mensagem, por exemplo, como de arrependimento, ou de conserto, ou quem sabe, de ajuste. É difícil para nós. Você percebe que quando a mensagem é uma mensagem de arrependimento, ou de conserto, ou de ajuste, geralmente poucas pessoas vêm à frente. Não é porque nós não temos o que consertar, é porque nós vamos pensando assim:
que vão pensar de mim se eu for lá na frente? O que vão falar de mim se me virem eu indo lá? Aí às vezes eu venho para a igreja e volto embora com o véu. Sabe qual é o clamor que tem na minha alma para esta geração, para esta igreja, para essa cidade, para esse tempo em que nós estamos vivendo? É que nós tenhamos essa ousadia de, não importando com a posição ou com os nossos status ou com a maior ostentação de uma chamada à liderança, mas que nós não tenhamos medo de tirar o véu, para alcançarmos a transformação do dia, o perdão do dia e a graça do dia, porque nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã, e essa é uma verdade nua e crua para todos nós. Então Paulo, ele diz: mas nós com o rosto descobertos. Eu creio numa igreja que ela não primará a posição ser maior que a comunhão. Eu creio numa igreja que não primará o status ser maior do que a graça. Eu creio numa igreja, lembrando de uma mulher que só tinha um vidro de perfume, um unguento muito cheiroso, mas ela derramou aos pés de Jesus, lavou seus pés com as suas lágrimas e enxugou seus pés com os seus cabelos. E quando alguém condenou a extrema abertura da alma daquela mulher, Jesus ainda precisou lembrar: eu entrei aqui e não me deste um ósculo santo, um beijo no meu rosto, tampouco me colocou óleo sobre a cabeça, tampouco me ungiu-se a lavar as mãos e os pés, mas esta pecadora está aqui desde a hora que eu cheguei. Ela lava os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos e derrama perfume sobre a minha chegada. Nós somos uma geração, e o nome da nossa igreja aqui é profético, que temos comunhão com Ele, vivemos pela comunhão com Ele, estamos em comunhão com Ele, mas precisamos tirar o véu. Se você pode, se coloque de pé. Aleluia. Vou falar uma verdade aqui. Dá vontade de fazer uma tenda aqui. Que liberdade boa, bom estar nesse lugar. Eu tenho um convite para poder fazer aos líderes que estão aqui. Esse é o nosso momento, vamos ministrar. Mas alguém que está aqui, que ouviu essa pequena e singela mensagem, só por causa desse eu creio, eu vou continuar. De alguém que ouviu essa pequena e singela mensagem, mas com ousadia hoje, sem se preocupar com a opinião de alguém ao respeito da minha comunhão. Da minha vida já tem bastante pessoas para poder falar e apontar, mas da minha comunhão ninguém vai ter o que falar.
Da minha vida as redes sociais já vão falando por aí, mas da minha comunhão não. Essa eu quero ter com Ele, porque é por Ele, para Ele são todas as coisas. Se tem alguém aqui que hoje com ousadia, depois de ouvir essa pequena e singela mensagem, quer receber esta simples e singela oração, carinhosamente, se mova do seu lugar e venha até o altar de Deus.